Vamos falar sobre COP30? Chamar a Thaís Bilenque. A Thaís está lá acompanhando tudo de perto. Thaís, obrigado por ter aguardado aqui. Sei que você está aí apurando todas em loco. Falou já na sua coluna sobre o presidente Lula, que justificou o uso do lucro do petróleo para a transição energética. E estou vendo aqui sua coluna também. Você trouxe que a Alemanha frustrou o governo e disse não... E não diz valor de investimento em fundo florestal. Alguns assuntos que a Thaís Bilenque trouxe na coluna dela no UOL nessa sexta-feira. Bilenque, o que você nos conta? O que você destaca dessa sexta-feira? O evento nem começou de fato, né? Mas esse fórum de líderes tem movimentado bastante Belém. Boa tarde para você. Oi, Sakamoto. Oi, Diego. Oi, Dani. Boa tarde. Pois é, aqui na cúpula do clima, a gente está nesses primeiros 2 dias, foi a cúpula dos chefes do Estado, aí tem o final de semana e aí a abertura da COP, quando chegam mais delegações e aí começam as negociações propriamente ditas, né? Ao longo desses 2 dias, os chefes de Estado e as comitivas de cada um deles ficou circulando dentro de um espaço reservado na plenária, onde os encontros aconteciam, e a gente conseguiu entrar lá dentro. Então, a gente flagrou, eu, a Carla Araújo também, nossa colega aqui do UOL, flagramos diversas cenas ao longo desses 2 dias, da intimidade, digamos assim, dessas autoridades, né, do príncipe que foi fazer xixi e o staff dele tirou todo mundo do banheiro para ele poder entrar, até a Marina Silva, que agora há pouco passou... desesperada para tentar achar o banheiro, mas não se arriscou a entrar na sala de imprensa para usar o banheiro dos jornalistas. Uma decisão sábia. Quanto às discussões do clima propriamente, Diego, a questão do TFFF talvez a questão que tem mais mobilizado a atenção das pessoas aqui, que foi o anúncio feito pelo governo brasileiro de um fundo em que países e agentes do mercado investem e o rendimento desse dinheiro é repassado para recompensar países em cujo território tem florestas tropicais. E aí só recebe proporcionalmente aqueles países que efetivamente estiverem preservando essas florestas. Então, se aquele país teve um mau desempenho em determinado ano, ele vai receber proporcionalmente ao desempenho dele. Essa foi uma engenharia montada no Ministério do Meio Ambiente e que foi lançada oficialmente pelo governo brasileiro com um anúncio de um aporte de R$1 bilhão. E o governo tem a meta de chegar a R$10 bilhões. E aí conseguiu um anúncio de adesão da Indonésia ainda quando o Lula estava lá. Agora veio mais 3 bilhões os países aqui me deram em branco, da Noruega. E aí o que acontece? Obrigada. A Alemanha e a Inglaterra tinham gerado uma expectativa de que fariam anúncios de aportes também. A França fez um aporte que não chegou a R$1 bilhão, ficou na casa dos $500 milhões. A Inglaterra decidiu não fazer esse... Estava conversando com um diplomata que está diretamente envolvido nesta engenharia e agora na equação dessa questão toda. A Inglaterra estava sinalizando apoio e interesse no TFFF, e aí, por conta de uma questão de política doméstica e o partido lá na Inglaterra tendo que fazer cortes em direitos sociais, em programas sociais, eles sentiram que domesticamente não daria certo anunciar um aporte, um investimento a ser feito em preservação de florestas tropicais. E vazaram para Reuters que isso não seria feito nesse momento para estrategicamente se colocar bem com o eleitorado inglês, com o eleitorado britânico. Só que isso acabou contaminando um pouco o ambiente das reuniões dos chefes de Estado durante a cúpula aqui. E a Alemanha, da mesma forma, tinha já criado expectativa de um anúncio de investimento. O primeiro-ministro, o chanceler alemão, se reuniu com o Lula numa longa reunião em que, segundo eu apurei, ele falou 2 vezes que faria um anúncio de aporte e que esse anúncio seria de proporções alemãs, querendo dizer que seria algo de peso.
E depois repetiu isso publicamente para a imprensa depois da reunião bilateral com o Lula. No entanto, ele não anunciou quanto nem quando. Então, essa situação gerou o seguinte: foram anunciados formalmente 5 bilhões de reais, dólares investidos. E aí tem gente vendo a metade do copo meio vazia e tem gente vendo a metade do copo meio cheia, sendo que são 10 a meta de fato. E aí, talvez essa tenha sido hoje a grande discussão, desde ontem também, mas hoje muito em torno disso. Thaís. E hoje já boa parte dos chefes de Estado, alguns deles já saíram, já foram embora. Fala, Diego. E aqui na home do UOL, aliás, o Márcio Gomes fez um relato aí impressionante do preço, né, de uma quiche e um refrigerante. Quase R$100 se ele comprou também um salgadinho, né? Preço de aeroporto, basicamente, ainda mais caro do que um aeroporto. Parece que os preços caíram aí depois das denúncias. Já foi comprar aí? Já foi fazer um lanche? Eu não fui comprar, não fiz um lanche, mas o Lucas, nosso colega aqui do UOL, estava fazendo justamente essa apuração. É o seguinte, Diego, os preços estão em dólar, né? Como um evento internacional ligado à ONU, os preços estão em dólar, então claro que é caro para um brasileiro comprar uma coxinha de R$30. No entanto, a água, por exemplo, tem uma distribuição farta de água, dessa aguinha aqui, assim, tem lugares, todo lugar para a gente pegar e tomar, tem filtros para encher garrafinha também. E assim, a estrutura, eu não concordo com a avaliação de que está tudo desmoronando, entendeu? Eu acho que as coisas estão, sim, funcionando, tem falhas, tem algumas questões que são mais caras ou menos, mas está acontecendo, a cúpula está acontecendo, e quando chegar as delegações completas e a COP, tem muito espaço aqui, está ar-condicionado, hoje choveu, chuvas amazônicas, a gente conseguiu ouvir a chuva, mas não alagou, a gente não está debaixo d'água, enfim, a COP está em curso. Está acontecendo e contamos contigo aí. Beijo, bom trabalho, viu, Thaís? Para vocês também. Valeu. Bom trabalho. A seguir falaremos mais sobre o Eduardo Bolsonaro, que se encontrou com Viktor Orbán. O Jair Bolsonaro está próximo de ser preso e, nesse contexto, ele se encontra com o líder da Hungria, de extrema-direita. Daqui a pouquinho a gente conta mais. Até já. Bom, seguimos aqui na internet, ainda falando sobre COP30, Sakamoto. O presidente sugeriu taxar super ricos para gerar recursos contra a mudança climática. E aí? Essa é uma proposta que vem sendo defendida pelo ministro Fernando Haddad em fóruns internacionais já faz um tempo, né? Que é exatamente taxar. Isso tem que, para isso acontecer, não basta ser só num país, mas taxar em todos os países, na forma de um tratado, na forma de um acordo, taxar esses multimilionários, esses bilionários, e com esses recursos utilizar para garantir a transição energética dos países pobres, para garantir a transição energética do planeta, a fim, é claro, de evitar que a catástrofe que já começou piore. Então, fazer os super ricos taxar, até porque é uma questão de justiça histórica, uma vez que essas pessoas se tornaram super ricas, mesmo que a atividade econômica delas não esteja diretamente relacionada com atividades poluidoras, mas, historicamente, por cadeias produtivas, você vai ver, sim, todas as conexões nisso. As pessoas, por exemplo, falam, a indústria da tecnologia não tem relação nenhuma com o aquecimento global. Wrong, errado. Você tem uma ação, por exemplo, só para vocês entenderem como é que está o negócio. O aço, né, que está presente em muitos desses aparelhos, ele vem da onde? O aço, ele tem como matéria-prima ferro-gusa. Ferro-gusa, você tem minério de ferro somado com carvão vegetal. Carvão vegetal esse, muitas vezes, que é extraído de forma ilegal em florestas tropicais ao redor do mundo e queimado abertamente, jogando mais carbono na atmosfera. Então, o que acontece? Quando um carro é elétrico, não é apenas a combustão que tem um envolvimento de danos ambientais. Você tem cadeias produtivas globais extremamente longas. Então, para você alterar a lógica e a matriz dessas cadeias produtivas longas que conectam a tecnologia da China, que tem questão aqui de dano ambiental, ou da África, ou da Ásia, para você alterar todo esse sistema custa um dinheirão. Porque você tem que garantir, primeiro, que os países que vão deixar, os países em desenvolvimento, que não vão dar aquele salto da mesma forma que os países do centro deram, possam ter qualidade de vida, possam ganhar para manter a floresta em pé, mas também para mudar
todos esses processos, esses modelos de desenvolvimento. Então, taxar ricos seria ótimo para isso, né? Ou em dinheiro para a Aliança Global contra a Fome, para garantir também que a fome seja erradicada do planeta. Agora, isto, Diego, é mais fácil o tal camelo passar pelo buraco da tal agulha do que, infelizmente, uma governança global como as Nações Unidas conseguir a aprovação desse tratado nesta quadra histórica.